Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, aqui estamos de volta com o programa Mediunidade hoje. Não se esqueça, você pode participar, deve participar do nosso programa. O nosso programa, evidentemente, é gravado e nem sempre temos oportunidade de responder a tempo e a hora os seus questionamentos, mas assim que eles vão chegando ou estão chegando a nós, nós iremos tratar dos assuntos que você deseja. Bem, falávamos aqui com Emmanuel de pessoas que, desses obsessores que muitas vezes não consideramos, não é? E às vezes a gente é um deles. Dentro de casa a gente é uma maneira, dentro do centro espírita a gente também é de uma maneira. No ambiente de trabalho somos de uma forma, não é? Somos diferentes. Pessoas diferentes, nos mostramos de maneira diferente. As nossas facetas são diferentes. É o que Emmanuel ainda nos diz aqui, olha, sorriem e ajudam na presença de estranhos, e a sós conosco dilaceram e pisam, atendendo sem perceberem ao nosso burilamento. É o que muita gente fala, olha, o que eu passo na minha casa, o que eu enfrento na minha casa com meu esposo ou com a minha esposa, ou com meus filhos, ou com os meus familiares, se eu for contar para uma pessoa, ninguém acredita. E realmente, às vezes, não acredita mesmo. Porque aquela pessoa, muitas vezes, que nos maltrata, que nos humilha, aquela pessoa que nos pisa, ela tem um comportamento fora de casa completamente diferente e que não confere, às vezes, verdade às nossas palavras a respeito delas. Mas é assim que ocorre com muita gente. Não é? Emmanuel diz assim, olha, e na mesma pauta surpreendemos desafetos desencarnados, que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem. Então vejamos, é o que o Dr. Odilon Fernandes fala a respeito da obsessão oportunista. É um termo muito interessante este. Obsessão oportunista. Por exemplo, existem doenças oportunistas? Tem. Quando a nossa resistência física cai, determinadas bactérias, elas assumem, elas aparecem, elas se reproduzem. Determinados vírus, enfim, determinados elementos patológicos, quando a nossa resistência cai. São as doenças oportunistas. Porque nós trazemos dentro de nós essas bactérias, não quer dizer que nós vamos contrair essas bactérias, não é? Muitas vezes, esses germes negativos, não é? Estão dentro de nós. A nossa resistência cai, eles aparecem, eles vencem a nossa resistência. É como se derrubassem os nossos portões que vigiam a nossa cidadela física. Agora, a obsessão oportunista. O que é a obsessão oportunista? É o pensamento infeliz oportunista de um desencarnado ou de um encarnado. Quando a nossa resistência moral cai, porque nós também trazemos dentro de nós muitas imperfeições do passado, não é? O que esses espíritos nos sugerem encontram ressonância dentro de nós.
encontram ressonância dentro de nós. Por exemplo, uma pessoa me ofende. Eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu aceito a provocação. Não existe provocação só através do provocador. Se o provocado não reagir à provocação, a provocação não se consuma. Assim é a obsessão. A obsessão, para existir, ela precisa do obsessor e do obsidiado. Se tiver só obsessor, a obsessão não acontece. Agora, tem que existir o obsidiado. E o obsidiado é aquele que permite. E como é que nós permitimos? Nós permitimos, consentimos, porque nós escancaramos portas e janelas de nossa vigilância. É como se nós abríssemos a nossa casa à noite para os malfeitores. Entrem, podem entrar, entrem. E como é que nós fazemos isso? Todas as vezes que nós nos entregamos à cólera, à raiva, ao ódio, ao rancor, à maldade deliberada, à perseguição, à calúnia, todas as vezes que nós nos entregamos ao pessimismo exagerado e contumaz, não é? Porque nós somos frágeis, claro. Vez em quando nós nos sentimos vacilantes na fé. Agora, uma pessoa que permanece durante as 24 horas entregue a pensamentos sombrios, a pensamentos negativos, é um convite às aves de rapina. E essas aves de rapina aparecem. Dizem que a ocasião faz o ladrão. A ocasião também faz a obsessão. Se a ocasião faz o ladrão, que é um espírito obsessor encarnado, a ocasião também pode fazer a obsessão. Agora, ocasião é criada por nós. É por isso que Emmanuel aqui, ele diz o seguinte, é uma frase extraordinária. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras. Espinheiros plantados por nossas mãos. E nós temos que aguentar. Mas aguentar não como quem aguenta, não é? Aguentar de uma maneira elevada, criando defesas, não é? Como é que um corpo, por exemplo, ele combate uma bactéria oportunista? Criando defesa novamente. E como é que nós podemos combater um pensamento pessimista, um pensamento negativo, combater uma influência, criando resistência, defesas, anticorpos espirituais, como diz Dr. Inácio Ferreira. Anticorpos espirituais, o Evangelho é uma farmácia deles. Vamos no Evangelho segundo o Espiritismo e vamos nos abastecer de anticorpos espirituais. Até a próxima semana. Muito obrigado. Até lá.